As paz, povo abençoado do Senhor, aqui mais uma vez, este quem vos fala é o pastor Carlos Santos e estou aqui para juntos refletirmos naquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E eu tenho meditado em algo, um tema veio ao meu coração que fala a respeito de ser livre como Cristo. Que tema maravilhoso, né? Deus colocou no meu coração. Ser livre como Cristo. Esse é o objetivo de muitos cristãos. E eu estava pesquisando, estudando a respeito da verdadeira liberdade. E a única pessoa que pode verdadeiramente nos direcionar à verdadeira liberdade, nos revelar a verdadeira liberdade, nos mostrar a verdadeira liberdade através da sua própria vida. Jesus Cristo, ele foi a pessoa mais livre da face da terra. Jesus Cristo, ele foi o homem mais livre da face da terra. Jesus Cristo, ele não era apegado a nada nesta vida. Nada prendia Cristo nessa vida. Nada também tinha o poder de mexer nas estruturas emocionais do Senhor Jesus Cristo, de maneira que o deixasse angustiado, abalado, de maneira que o deixasse com o coração cheio de rancor, de ira, de raiva. Ele era uma pessoa bem resolvida emocionalmente e ninguém conseguia movê-lo, tirá-lo da sua essência, ainda que os homens pudessem vir com toda a fúria sobre a vida do Senhor Jesus, ainda que os homens pudessem maltratá-lo, ainda que os homens pudessem humilhá-lo, ainda que os homens rejeitassem ele era livre. Ele não se preocupava por ser filho de Deus, por ser filho do Deus Criador, o Deus Criador de todas as coisas. Ele não se preocupava em não ser considerado como tal. Ele não se preocupava, ele não se apegava ao título de filho de Deus, de maneira que ele se sentisse ferido pela rejeição dos homens e quisesse de alguma forma reagir como filho do Deus Todo-Poderoso e querer provar para a humanidade que a humanidade precisava respeitá-lo, que a humanidade precisava enxergá-lo como o verdadeiro Filho de Deus. Ele não se preocupava muito em querer provar isso, mas ele simplesmente vivia como Filho de Deus, agia como Filho de Deus. Ele era o que ele era. A palavra de Deus diz que ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, ele desceu ao mais baixo nível que um Deus pode descer, que foi se tornar carne humana, como nós, e como figura humana ele se tornou conhecido de todos, habitou entre nós como homem, sentiu na pele nossas dores, nossas aflições, se permitiu ser tocado, se permitiu ser abraçado, se permitiu ser conhecido, se permitiu nos conhecer, nos deu o privilégio de conhecer o caráter divino, o caráter de Deus, porque Deus estava sendo revelado em Cristo Jesus. Deus estava revelando ali através da vida do Senhor Jesus Cristo o verdadeiro caráter de um filho de Deus. Como um filho de Deus, ele deve se comportar em uma humanidade que está em decadência, uma humanidade distanciada dos planos de Deus, uma humanidade corrompida, uma humanidade mergulhada no lamaçal do pecado. E contudo ele mostrou a melhor forma, a forma verdadeira de um filho homem de Deus viver neste mundo, em suas atitudes,
em seus pensamentos, naquilo que ele defendia, aquilo que Cristo defendeu, aquilo que nós devemos defender, a obediência à palavra do Pai, a submissão a Deus, a submissão ao seu propósito na terra, o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento do seu chamado, o propósito de cada homem, de cada ser humano. Então Jesus, ele é o nosso alvo, o nosso espelho. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser semelhante a Cristo Jesus. Nós precisamos absorver o caráter de Cristo. Precisamos ser livres como Cristo. Cristo não era pegado às coisas dessa vida. Cristo não era pegado às riquezas dessa vida. Ele sabia que Deus era capaz de suprir toda a sua necessidade. Durante todo o período que Cristo viveu, Jesus viveu apenas 33 anos, morreu jovem, e Jesus, ele não se preocupava. Jesus por muitas vezes chegou a dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus nos ensinou que nós não devíamos estar preocupados com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Você não vê em parte nenhuma das Sagradas Escrituras Jesus, ele preocupado com o dia de amanhã, pelo que ele havia de fazer ainda no outro dia. Jesus, ele vivia cada dia os seus milagres. Jesus vivia a cada dia sem nenhuma preocupação. E ele nos trouxe esse grande ensinamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus era o homem que mais tinha paz interior. Ele não se preocupava com as acusações dos homens. Ele não se preocupava com as ameaças humanas. Jesus, ele não se preocupava em se entregar a tudo aquilo que os homens queriam fazer na vida dele, porque ele era filho do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um projeto a cumprir, ele tinha uma promessa a ser realizada, ele tinha um alvo a alcançar, e Deus o capacitou para isso. Então, que neste dia de hoje, o começo dessa aula, dessa meditação, quero deixar aqui esse início, essa introdução, para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue lhes abençoando poderosamente, guardando os vossos corações e fortalecendo a cada um de vós, no nome do Senhor Jesus. Até a nossa segunda aula, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.